No jantar de aniversário de casamento dos meus pais, minha irmã se inclinou e disse: um brinde à decepção da família que ainda acha que é importante. Minha mãe riu. Eu fiquei em silêncio. Naquela noite, retirei minha assinatura do empréstimo da nova casa deles. E às 8h40 da manhã seguinte, eles receberam a notícia. Depois disso, meu pai me ligou desesperadamente 38 vezes seguidas. Já era uma noite em que eu estava esgotado. Semanas de provocações sutis, emergências de última hora que eu era esperado financiar e a constante sensação de que meu papel na família era mais de conta bancária do que de filho. Quando dirigi até o restaurante para o jantar, já tinha decidido que aquilo não podia continuar. E minha irmã, com seu ar de superioridade, precisava ser colocada no lugar. Essa decisão vinha sendo construída havia meses. Eu já tinha tirado minha irmã de dívidas de cartão de crédito 3 vezes, pago o conserto do telhado dos meus pais quando eles esqueceram que o seguro não cobria, e até coberto as despesas médicas do meu pai quando ele precisava só até o próximo pagamento. Nunca recebi agradecimento ou reconhecimento, apenas a expectativa de que eu estaria sempre ali, carteira aberta. O restaurante era um dos favoritos deles, iluminação suave, toalhas de mesa brancas, o burburinho das conversas que obrigava você a se inclinar para ouvir. Eu já sabia que pagaria tudo, como sempre, mas dessa vez não me importei. Aquela noite, eu não estava contando a conta, estava contando as horas até a primeira rachadura aparecer na família perfeita. Foi no meio da sobremesa que aconteceu. Minha irmã se inclinou, olhos fixos nos meus, taça de champanhe na mão. Ela sorriu com aquele meio sorriso que usa quando quer provocar e disse: um brinde à decepção da família que ainda acha que é importante. Minha mãe riu. Não foi um riso educado e constrangido, mas um riso verdadeiro, cru. Meu pai ficou em silêncio, mas não parecia surpreso. Eu apenas bebi meu café e mantive o rosto impassível. O silêncio faz as pessoas acharem que venceram. O que nenhum deles sabia é que estavam sentados diante de alguém que tinha a chave para algo que eles não podiam perder, a hipoteca da nova casa. O banco só tinha aprovado porque eu assinei como fiador. Sem mim, o negócio desmoronaria. Quando cheguei em casa, a decisão que vinha amadurecendo há semanas virou ação. Peguei a papelada do empréstimo na gaveta, liguei para o banco e pedi para removerem meu nome imediatamente. A atendente confirmou que eu poderia fazer isso pessoalmente naquela noite. Dirigi até lá, assinei o formulário de retirada e devolvi. Minha assinatura foi limpa, deliberada, final. Não enviei mensagem, não liguei. Queria que a descoberta os atingisse como um balde de água fria. Às 8h40 da manhã seguinte, meu celular acendeu. O nome do meu pai apareceu e, quando não atendi, apareceu de novo, e de novo. 38 vezes seguidas. Na 39ª, atendi. Ele nem disse alô. O banco tinha entrado em contato, o empréstimo não estava mais garantido. Ele queria que eu resolvesse na hora, como se bastasse uma ligação. Disse que tinha trabalho a fazer e desliguei. O silêncio depois disso foi melhor que qualquer brinde. No dia seguinte ao jantar de aniversário, ao meio-dia, a tempestade já tinha começado. Recebi uma mensagem da minha irmã. Sem pedido de desculpa, sem sinal de que lembrava o que tinha dito na sobremesa. Apenas uma frase curta e afiada: você realmente acabou com a gente. Olhei para a tela por um instante e bloqueei o celular sem responder. Por volta das 13h, minha mãe ligou. Não começou falando do empréstimo. Começou tecendo a velha rede emocional, contou que meu pai não tocou no café da manhã, que estava andando pela casa, murmurando sobre perder tudo. Então soltou a frase que ouvi a vida inteira: somos família. Não fazemos isso uns com os outros. Eu disse que tinha trabalho para terminar e desliguei antes que ela pudesse apelar para a culpa. 2 horas depois, recebi uma ligação do meu tio Dean. Ele quase nunca entra em contato, a não ser em casamentos ou funerais. Então, seu súbito interesse era óbvio. Tentou começar leve, perguntando sobre meu trabalho, fingindo lembrar o nome de um colega. Depois, de forma casual, comentou que tinha ouvido dizer que meus pais estavam passando por um momento difícil e que talvez eu pudesse ajudar só para tirá-los do aperto. Respondi que não era da conta dele e desliguei antes que começasse a pregar sobre lealdade familiar. À noite, minha irmã tentou de novo. Dessa vez ligou, com um tom mais suave, quase ensaiado. Ela disse que tinha pensado muito no que falou no restaurante.
Por um segundo, achei que ela realmente fosse assumir a responsabilidade. Mas, em seguida, completou: se você apenas assinar os papéis de novo, podemos deixar tudo isso para trás. Não era um pedido de desculpas, era uma transação. Ela queria o benefício sem a responsabilidade. Na manhã seguinte, encontrei meus pais no supermercado. A chance de ter sido coincidência era praticamente zero. Minha mãe veio direto até mim, sem qualquer conversa fiada, e disse que eles tinham passado a noite toda procurando apartamentos temporários na internet, apartamentos que nem podiam pagar. Meu pai ficou atrás dela, calado, mas com um olhar pesado. Não era o olhar de quem pede ajuda, mas de quem acredita que tem direito a ela. Nos 3 dias seguintes, a pressão virou uma operação completa. Um primo me mandou mensagem dizendo que eu devia pensar no dano a longo prazo que estava causando. Um amigo da família ligou só para saber como eu estava, mas logo mudou o tom para me dizer que eu estava cometendo um grande erro e que meus pais sempre estiveram lá por mim, o que era engraçado, porque eu poderia citar uma dúzia de vezes em que não estiveram. Minha irmã até mandou uma foto dos filhos com a legenda dizendo que isso também vai afetar eles. Como se minha recusa em ser fiador de uma hipoteca fosse colocar as crianças dela em perigo. Todos evitaram falar sobre o jantar. Ninguém mencionou o brinde ou a risada da minha mãe. Foram direto ao problema que eu teria criado, distorcendo para parecer que eu estava sabotando por rancor, e não estabelecendo um limite que eles já haviam cruzado vezes demais. Fiquei calado o tempo todo. Não expliquei, não discuti. Cada ligação não atendida, cada mensagem ignorada parecia deixá-los mais desesperados porque eles ainda não sabiam que eu não tinha terminado. No 4º dia, ficou claro que eles achavam que o tempo estava a favor deles. Meu celular virou uma porta giratória de chamadas e mensagens, às vezes deles diretamente, às vezes de pessoas com quem eu não falava há anos. Era o mesmo manual de sempre: me encurralar até a pressão ficar insuportável e esperar que eu cedesse só para acabar com aquilo. O que eles não percebiam era que eu já tinha decidido que não se tratava mais apenas da hipoteca. Tirar meu nome do empréstimo foi só o tiro inicial. Se eu deixasse qualquer rota de fuga aberta, eles encontrariam e manteriam o padrão. Então, comecei a pensar em cada ligação financeira entre nós, cada conta, cada despesa, cada arranjo temporário que, silenciosamente, tinha virado permanente. Foi então que me lembrei da conta conjunta. Anos atrás, ela tinha sido apresentada como um plano de emergência para a família. Eu estava no início dos meus 20 anos e ainda acreditava que ajudar fazia parte do meu papel como bom filho. Mas, com o tempo, começaram os saques, 50 aqui, 100 ali. Sempre valores pequenos o suficiente para não acender o alerta. Eu vim acompanhando a movimentação há meses, percebendo que o dinheiro raramente ia para verdadeiras emergências. Metade das vezes era gasto em restaurantes, viagens de fim de semana ou presentes para pessoas que eu mal conhecia. Naquela noite, depois do trabalho, fui ao banco. Sem avisos, sem discussões, sem explicações. Apenas uma caminhada silenciosa até o balcão e o pedido para encerrar a conta. A atendente, educada, perguntou se eu queria mantê-la aberta caso mudasse de ideia. Respondi que não havia a menor chance disso. O saldo foi transferido diretamente para minha poupança particular, e a conta deixou de existir. A reação foi imediata. Às 7 horas da manhã seguinte, minha mãe ligou, com aquela afinação cortante na voz que sempre surgia quando percebia que tinha perdido poder. Não se deu ao trabalho de fingir que não sabia. Apenas perguntou por que a conta estava vazia de repente, se eu tinha ideia de quanto mais difícil eu tinha acabado de tornar as coisas para eles. Eu disse que sabia exatamente o que havia feito e desliguei. Algumas horas depois, minha irmã tentou uma abordagem diferente. Apareceu no meu apartamento sem avisar, carregando uma pasta cheia de documentos da hipoteca. Não disse oi, apenas falou que, se eu assinasse de novo, toda aquela confusão desapareceria e ninguém precisaria continuar discutindo. Quando disse que não estava interessado, ela passou de preocupação falsa para irritação em segundos. Em certo momento, chegou a colocar o pé na porta para que eu não a fechasse. Fechei assim mesmo. À noite, a família estendida entrou no jogo. Um primo mandou uma longa mensagem dizendo que eu estava destruindo relações que levaram uma vida inteira para serem construídas. Uma tia distante, que mal conheço, ligou para dizer que estava decepcionada comigo.
Um amigo da família tentou me culpar dizendo que meus pais eram orgulhosos demais para admitir o quanto precisavam de mim, o que era absurdo, considerando que tinham passado a última semana contando para todo mundo exatamente o quanto precisavam de mim. Todos falavam sobre o que eu estava tirando deles. Ninguém falava sobre os anos que eu já tinha dado. Naquela noite, sentado no meu apartamento, percebi uma coisa: eles ainda não acreditavam que isso era definitivo. Estavam tratando como um ataque de raiva, algo que eu acabaria superando quando tivesse feito meu ponto. Pensavam que só precisavam resistir mais que eu. Mas aquilo já não tinha nada a ver com vencer uma discussão. Era sobre quebrar um ciclo e garantir que ele continuasse quebrado. E eles não faziam ideia do que vinha a seguir. Até o fim da semana, eu me sentia sob um microscópio. Meu celular mal ficava em silêncio por mais de uma hora. Números desconhecidos, chamadas bloqueadas, mensagens repentinas de gente com quem eu não falava há anos. Todos ligados, de alguma forma, a alguém que dizia estar apenas querendo saber como eu estava. Mas toda conversa, não importava como começasse, acabava voltando para o mesmo assunto: a casa. Eles tinham transformado aquilo em uma campanha coordenada. Minha irmã era a estrategista, minha mãe o apoio emocional e meu pai o intimidador. O resto era só mensageiro. Na manhã de sábado, saí cedo do apartamento para comprar algumas coisas. Queria um dia tranquilo, talvez até sem pensar em nada daquilo. Fui a um supermercado do outro lado da cidade, achando que era longe bastante para evitar encontros acidentais. Mas, ao sair com as sacolas, meu estômago afundou. Meu pai estava encostado no meu carro, como se estivesse esperando há horas. Minha mãe, no banco do passageiro, segurava uma pasta de papel pardo no colo. Nenhum dos dois sorriu. Não precisei adivinhar como me acharam. Depois descobri que minha irmã tinha usado uma conta antiga de aplicativo de transporte que nós dois havíamos esquecido. Meu cartão ainda estava vinculado ao perfil dela, e ela vinha rastreando minhas corridas e compras a semana inteira. Antes que eu dissesse qualquer coisa, meu pai começou: o banco tinha dado a eles uma última chance para salvar a hipoteca. 3 dias antes do contrato desmoronar. Minha mãe entrou na conversa dizendo que perderiam o depósito, os móveis sob medida e a casa dos sonhos que vinham planejando há meses. Então, tirou um maço de papéis da pasta e me estendeu como se fosse uma oferta de paz. Não era. Era uma armadilha para assinatura. Tudo já estava preenchido. Só faltava eu assinar. Ali mesmo, no estacionamento. Eu disse que não ia assinar nada. Foi quando o tom mudou. Meu pai deu um passo à frente, a voz baixa, mas cortante. Disse que eu estava deixando influências de fora envenenarem minha lealdade à família. Garantiu que eu me arrependeria quando eles se fossem um dia. Nem tentou disfarçar que era chantagem emocional. Minha mãe permaneceu em silêncio, apenas me encarando, como se esperasse que eu cedesse a qualquer segundo. Não cedi. Passei por eles, destravei o carro e fui embora sem olhar para trás. Naquela noite, ao chegar em casa, encontrei algo empurrado por baixo da porta do meu apartamento, um envelope sem identificação. Dentro, uma carta escrita à mão pela minha irmã. Ela começava com um meio pedido de desculpas sobre as coisas terem saído do controle no jantar e, em seguida, pulava direto para a promessa de que, se eu apenas assinasse o empréstimo de novo, ela nunca mais me pediria nada. Eu já ouvia versões dessa promessa desde os 18 anos. Nunca, nenhuma vez, ela havia sido cumprida. Mas a carta não foi a verdadeira surpresa. Dobrado dentro dela estava um recibo de um resort de luxo na Flórida. 2 quartos, um no nome da minha irmã, outro no dos meus pais, milhares de dólares por uma viagem em família 3 semanas antes. As datas batiam exatamente com o período em que eles me ligaram dizendo que mal estavam se mantendo à tona e precisavam da minha ajuda para não perder a casa. Na manhã seguinte, verifiquei meu e-mail e encontrei algo que fez minha mão apertar o mouse com força, uma notificação automática do banco. Meu nome tinha sido listado como contato de emergência em 2 outras contas deles, contas que eu já tinha esquecido porque não eram movimentadas há anos. Descobri que eles me adicionaram de novo, discretamente, no mês passado. Não era só sobre a hipoteca. Eles tinham planos de contingência para me puxar de volta, mesmo que eu bloqueasse um caminho. Foi nesse momento que caiu a ficha: não se tratava de sobrevivência, mas de controle.
Eles não estavam lutando para não afundar, só não queriam nadar sem que eu sustentasse. Pela primeira vez, não senti nenhuma hesitação quanto ao meu próximo passo. Se queriam transformar isso em um jogo, eu iria encerrá-lo nos meus termos. Depois do recibo do resort e da notificação do banco, algo dentro de mim se fechou de vez. A semana inteira tinha sido eles arranhando as paredes que eu começara a erguer, procurando qualquer fresta, qualquer tijolo solto para atravessar. Eles não estavam realmente em apuros. Estavam em pânico porque, pela primeira vez em anos, não tinham garantia de que eu estaria lá para salvá-los. Decidi que a hipoteca não era mais o verdadeiro problema. O problema real era o número de portas abertas que eles ainda tinham para entrar na minha vida. Se eu não as fechasse todas, tudo recomeçaria na próxima vez que se sentissem no direito de exigir algo. A primeira era óbvia: a listagem de contato de emergência nas contas deles, a mesma que eu tinha redescoberto graças ao e-mail automático, precisava desaparecer. Fui pessoalmente ao banco e pedi para removerem meu nome de todas as contas que eles possuíam. Enquanto estava lá, solicitei à atendente que colocasse uma anotação permanente no meu perfil: nada de contas conjuntas, nada de adições, nenhuma exceção sem a minha aprovação presencial e apresentação de documento. Ela hesitou e perguntou se havia algum incidente específico. Respondi que era um problema recorrente. Depois, comecei a verificar todos os outros lugares onde meu nome poderia estar silenciosamente vinculado às finanças deles. Passei uma noite inteira vasculhando e-mails antigos, notificações de contas e até extratos em papel que eu tinha guardado numa caixa de arquivos. E, claro, encontrei: ainda constava como titular secundário da apólice de seguro residencial e do seguro do carro deles. Estar listado ali lhes dava a possibilidade de autorizar cobranças que, em certas condições, poderiam cair diretamente para mim. Uma ligação para a seguradora resolveu isso junto com um bloqueio por senha que só eu sabia. Não contei nada a eles. Se fossem descobrir, queria que fosse no momento exato em que tentassem me usar e não conseguissem. 2 dias depois, minha irmã ligou. Desta vez, nem fingiu que queria conversar para resolver ou reconstruir a confiança. Disse que tinha um plano para consertar tudo e que eu só precisava colaborar por um tempinho. Mantive a voz neutra e perguntei o que ela queria dizer com isso. Ela escorregou ou talvez quisesse se gabar e me contou que estavam reaplicando para a hipoteca em outro banco e que tudo o que precisavam de mim era uma assinatura rápida no final. Garantiu que eu nem teria que lidar com os pagamentos, que seria só uma formalidade. O que ela não sabia era que, naquela manhã, eu já tinha sido avisado. Um dos gerentes de crédito desse banco tinha estudado comigo no ensino médio. Ele me mandou uma mensagem pelas redes sociais: "E aí, cara, seu nome está numa solicitação de hipoteca que acabou de passar pela minha mesa. Foi você que autorizou isso?" A raiva que senti não foi explosiva, foi fria, calculada, do tipo que torna as decisões definitivas. Naquela noite, escrevi um único e-mail. Sem drama, sem explicações longas, só fatos. Enviei para meus pais, minha irmã e todos os parentes que tinham me ligado, mandado mensagens ou esbarrado em mim desde que tudo começou. Ele dizia: "Não prestarei nenhum tipo de apoio financeiro agora ou no futuro. Qualquer tentativa de envolver meu nome, contas ou assinatura em assuntos financeiros de vocês será considerada fraude e denunciada imediatamente." Então, acrescentei uma última frase: "Família é sobre respeito. Vocês deixaram claro que não tem nenhum pelo meu." As respostas vieram rápido. A da minha irmã foi pura raiva, acusações, xingamentos e até uma ameaça velada de que eu me arrependeria de cortar os laços. O e-mail da minha mãe tinha 3 parágrafos de culpa, cada frase feita para me imaginar chorando enquanto digitava. Meu pai não respondeu nada. Mas, na manhã seguinte, meu número estava bloqueado no telefone dele. Pela primeira vez em semanas, meu celular ficou em silêncio. Mas eu sabia que silêncio não significava que tinha acabado. Ainda havia uma última coisa que eu precisava fazer, a jogada que tornaria impossível para eles me arrastarem de volta para isso. E eu estava pronto. 2 dias depois de enviar aquele e-mail, o silêncio parecia até estranho. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nenhum encontro por acaso no mercado. Por um momento, pensei que talvez tivessem finalmente entendido que era o fim. Então, às 6h45 de uma quinta-feira, ouvi batidas na porta. Lentas, deliberadas.
Pelo olho mágico, vi minha irmã, cabelo ainda úmido, como se tivesse saído às pressas, celular numa mão e um sorriso ensaiado no rosto. Não abri a porta. Através da madeira, ela disse que tinham encontrado uma solução e que queria me explicar pessoalmente. No começo, o tom era leve, quase casual, mas havia uma tensão por baixo. Quando não respondi, ela passou a relembrar tudo que vivemos como família e disse que aquela era nossa última chance de consertar as coisas. Permaneci em silêncio. Ela bateu mais uma vez e foi embora. Achei que aquele seria o fim do dia. Não foi. Naquela tarde, recebi uma ligação do RH da minha empresa. Alguém tinha telefonado se passando por mim, fazendo perguntas sobre minha folha de pagamento e meus benefícios de saúde. Disseram que a pessoa foi insistente, pressionando por detalhes que ninguém legítimo pediria. O RH bloqueou a conversa e me avisou imediatamente. O número era de um celular pré-pago da região dos meus pais. Já não era desespero, era escalada. Naquela noite, decidi que era a hora da minha jogada final. A que tornaria legal, financeira e praticamente impossível para eles colocarem as mãos em qualquer coisa ligada a mim. Peguei uma pilha de documentos, meu testamento, apólices de seguro, formulários de beneficiário, procurações antigas e dirigi até o escritório do meu advogado. Alguns desses documentos não eram atualizados há anos, mas ainda tinham o nome dos meus pais ou da minha irmã. Em 3 horas, cada um deles foi modificado. Nenhum parente permaneceu em nada. Minha herança foi destinada a uma instituição de caridade e a um amigo de confiança. Meu seguro de vida passou a nomear 2 pessoas sem parentesco comigo. A antiga procuração foi destruída e substituída por uma nova, que eles jamais veriam. Meu advogado colocou todos os documentos atualizados em um arquivo lacrado, com instruções para ação legal imediata caso alguém tentasse falsificar minha assinatura ou me envolver em qualquer coisa. Ao sair de lá, eu tinha certeza absoluta, não havia mais nenhuma conta, apólice ou formulário legal que eles pudessem explorar. Se tentassem, seria fraude, e eu teria provas para entregar à polícia. Na manhã seguinte, enviei uma última mensagem para meus pais, minha irmã e todo parente que participou disso. Apenas uma frase. Não há mais nada para discutir. Na última semana, reinou o silêncio. Não um silêncio de paz, mas aquele suspiro fundo que alguém dá antes do próximo movimento. Eu já estive aqui antes. Conheço-os bem demais. Eles não desistem, se reorganizam, procuram fraquezas, convencem-se de que, se esperarem o suficiente, eu baixarei a guarda. Mas desta vez, não há guarda para baixar. Todas as portas estão trancadas. Todas as chaves sumiram. Todas as pontes possíveis foram queimadas até virar cinzas. Então, quando o dia chegar e eu sei que vai chegar em que tentarem de novo, não serei eu quem estará correndo atrás de respostas. Serei eu quem estará escrevendo a atualização, e não será o final que eles esperam. Atualização final. Faz 6 meses desde que enviei aquela única frase para minha família, não há mais nada para discutir. Nas semanas seguintes, silêncio total. Sem ligações, sem mensagens, sem encontros por acaso. Era como se o ar tivesse finalmente se dissipado. Comecei a acreditar que talvez tivessem aceitado a realidade que a coleira financeira havia sido cortada e que eu não iria recolocá-la. Então, há 2 semanas, o silêncio se quebrou. Recebi um correio de voz de um número desconhecido. A voz do meu pai estava do outro lado, mais fraca do que eu lembrava, dizendo que era urgente, que eu precisava ligar de volta. Ele não explicou o motivo e eu não precisava ouvir o resto. Não retornei a ligação. Mais tarde, naquele mesmo dia, um antigo vizinho da rua dos meus pais me enviou uma mensagem no Facebook. Ela disse que a casa, o lar dos sonhos pelo qual eles haviam lutado tanto e transformado na colina onde estavam dispostos a morrer havia se perdido. O banco a tinha tomado. Pelo que me contou, o empréstimo já vinha se desfazendo havia meses. Depois que tirei meu nome da hipoteca, eles juntaram o suficiente para mantê-la por um tempo, provavelmente esperando que eu cedesse, mas as parcelas eram altas demais e eles não conseguiam acompanhar sem um fiador para refinanciar. Desesperados, tentaram alugá-la para cobrir os custos, mas os inquilinos atrasaram pagamentos e, no fim, desistiram no meio do contrato. Foi a gota d'água para o banco. E piorou. Aparentemente, minha irmã apareceu com a própria solução. Fez um empréstimo pessoal para ajudar com a hipoteca depois do colapso.
Disse ao credor que tinha uma renda estável, o que não era exatamente verdade. Quando não conseguiu manter os pagamentos, o credor foi atrás dela. Vendeu o carro para quitar algumas parcelas, mas a dívida só aumentava. Sua pontuação de crédito despencou para pouco acima de 500. A mesma irmã que me zombou no jantar de aniversário de casamento dos meus pais agora não consegue nem ser fiadora para alugar um apartamento simples. Meus pais acabaram se mudando para um aluguel apertado do outro lado da cidade. O mesmo tio que, no início de toda essa confusão, me deu sermão sobre lealdade familiar foi quem pagou o depósito para eles. Segundo um primo, ele já se arrependeu, pois meus pais atrasaram o aluguel 2 vezes em 4 meses. A última peça se encaixou na semana passada. Meu advogado me encaminhou uma carta de um dos bancos aos quais eles recorreram depois que a primeira hipoteca foi encerrada. Tentaram pedir outro empréstimo e, mais uma vez, tentaram me colocar como fiador sem meu conhecimento. Meu alerta de fraude vigente e a papelada legal atualizada que providenciei meses antes acionaram o departamento de fraude do banco. Em menos de 24 horas, a solicitação estava morta e o banco os colocou formalmente na lista negra para futuros empréstimos. E foi isso. Sem mais alternativas, sem mais planos de reserva, sem mais formas de me arrastar de volta para a confusão deles. Não precisei confrontá-los. Não precisei bloquear seus números de novo. Não precisei nem falar com eles. O peso das próprias escolhas os esmagou sem que eu levantasse um dedo. Agora não restou nada. Sem ligações estranhas, sem encontros de feriado, sem aquelas indiretas sutis enquanto eu pagava a conta. Só ausência, um corte completo. As pessoas acham que esse tipo de final vem acompanhado de culpa, que você vai perder o sono à noite, revivendo-os e se perguntando se deveria ter feito mais. Mas aqui está a verdade, me sinto mais leve do que em anos. Aquela tensão constante, aquele peso silencioso da expectativa de que eu estaria sempre lá para resolver tudo sumiu. Eles ficaram com as consequências que criaram, e eu fiquei com a paz. Eles ficaram sem jogadas, e eu fiquei sem motivos para me importar. Às vezes me pego pensando naquela noite no jantar de aniversário de casamento, a taça de champanhe na mão da minha irmã, minha mãe rindo, meu pai em silêncio. Antes eu revivia essa cena com raiva. Agora, vejo de outro jeito. Aquele foi o momento em que eles me mostraram exatamente como me valorizavam e eu finalmente ouvi. Amigos me perguntam se eu deixaria que eles voltassem para a minha vida. Eu respondo a verdade, não do jeito que eles esperam. Posso ser cordial se um dia nossos caminhos se cruzarem, mas o banco do Alex está permanentemente fechado. Respeito também tem saldo, e eles entraram no cheque especial faz anos. Talvez um dia percebam o que perderam. Mas, quando isso acontecer, eu já estarei longe demais para ouvir.